Sejam bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências às 19 horas. E hoje é um dia especial porque é uma palestra em parceria com a Semana da Engenharia Ambiental, né, que está sendo realizada nessa semana. E eu gostaria de agradecer aos organizadores da Semana de Engenharia Ambiental por essa sugestão de parceria e o convite ao Gerhard. E, bom, para aqueles que não sabem, o programa Ciências às 19 horas é um programa de palestras, divulgação científica mensais, que ocorrem de março a junho e de agosto a novembro, em geral na terceira terça-feira de cada mês. Bom, e como hoje é um dia especial, eu gostaria de convidar a Fernanda para apresentar o palestrante dessa noite. Muito obrigado. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer, em nome da comissão organizadora da 7ª Semana de Engenharia Ambiental, a presença de todos. Nós teremos agora a palestra com o Gerhard Moss. Ele é engenheiro mecânico por formação, mas trabalhou na área de afretamento marítimo durante muitos anos no Brasil e no exterior. Hoje, é diretor da Safari Air, em Brasília, empresa de gerenciamento de projetos ambientais. Piloto desde 1983, acumulou mais de 4.000 horas de voo em monomotores, sobrevoando mais de 100 países. Em 1989, largou tudo para dar a volta ao mundo, justamente em um monomotor com sua esposa, uma viagem que durou 3 anos e mudou sua vida. Em 2001, partiu novamente, dessa vez em um voo solo, para dar a volta ao mundo num planador motorizado, um projeto que ele usou para coletar amostras de ar para medição de ozônio em baixa altitude. Desde 2002, ele se dedica ao tema água, com a criação do projeto pioneiro Brasil das Águas, com a coleta e análise de amostras de água de 1.200 corpos de água doce em todo o território nacional, utilizando um avião anfíbio. Desde 2007, gerencia o projeto Rios Voadores, do qual é o tema dessa palestra. Por favor, Gerhard. Boa noite, gente. Prazer enorme estar com vocês. Algumas pessoas que estou conhecendo aqui na plateia. O professor Tundizi, que por isso São Carlos é muito especial para a gente, porque essa transição de aviação mais aventura, viagem e aviação mais científica, pesquisa científica, foi graças ao professor Tundizi aqui presente, que desde 2003, 2002, 2003, juntos montamos esse mecanismo fantástico de coletar amostras de água. E vou mostrar um pouquinho para vocês esse projeto. Então, Brasil das Águas é o nome da... Obrigado, senão vou acabar. Basicamente, vou voltar um pouco antes de começar a falar dos rios voadores. Como mencionei, Brasil das Águas começou em 2003, essa captação de águas superficiais. Começou com esse hidravião. Essa foto foi tirada aqui em São Carlos, aliás, junto com no lago aqui, perto de São Carlos. E, basicamente, foi uma nova metodologia, usando uma aeronave anfíbia para coletar amostras, fazendo voos rasantes. E ninguém tinha feito isso no mundo. A gente montou um mecanismo interno com sondas multiparamétricas, com sistema de captação com refrigeração de água, tudo isso. E a técnica é simples, selecionar um corpo de água em país inteiro, esse rio, mergulhar dentro do rio, grande velocidade, chegar a mais de 120 por hora na hora de chegar na água. Um toque rápido na água, agora chegamos na água, o avião fica só 7 a 8 segundos na água, tempo suficiente para coletar a partir da quilha um pouco de água no casco. E essa água aqui, depois, sendo analisada em mais de 40 parâmetros diferentes, e muitos desses parâmetros foram analisados aqui em São Carlos, no Instituto de Ecologia Internacional. Eu queria mostrar mais uma imagem que dá um pouco de emoção dos voos, que não são todos os voos assim, mas esse é um pouso mais crítico na região bem remota da Amazônia. Você vê que temos um rio que faz curvas, então tem pouco espaço,
É sempre uma decisão difícil de definir, vai dar ou não vai dar de fazer o pouso nessa região, né? Você vê que a gente mergulha, é um trabalho bastante técnico de conseguir tocar exatamente no lugar certo. Aí tem que ver se tem banco de areia, se tem pedra, se tem paus na água, tudo isso. E nesse caso o rio vai fazer uma curva, então a gente vai ter que decolar em curva, passando bem perto de cada lado do rio, ganhando velocidade agora, voando praticamente horizontal até ganhar uma certa velocidade de garantia, de subida, e aí o avião vai sobrevoar a região da Amazônia e para outro ponto de amostragem. É muito eficiente fazer isso. Aliás, coletamos água em regiões que nunca tinha informação nenhuma, né? Conseguimos realmente alcançar rios e lagos que são muito remotos na região do Brasil, e esse resultou nesse mapa de qualidade de água, que não deixa de ser uma fotografia no tempo, porque tem essa limitação realmente que foi uma amostragem só, num momento só, durante 14 meses, mas ela é importante para fazer comparações, porque a ideia é que cada ponto de amostragem, seja do sul ao norte, usou exatamente a mesma tecnologia, a mesma metodologia, o mesmo equipamento, né? E dessa forma, essas informações agora estão incorporadas no banco de dados da ANA, em Brasília, são totalmente públicos, claramente, e são interessantes porque demonstram basicamente que eu já sabia, mas que talvez o Brasil não sei ainda, que o Brasil, antes de qualquer coisa, antes de futebol, antes de carnaval, o Brasil é um país de água. Não tem um país no mundo que tem essa reserva fantástica de água, bem que hoje estamos estragando mais rapidamente, né? Estamos avançando muito rapidamente, copiando um pouco os outros países na Europa e nos Estados Unidos que estragaram suas águas. Vocês devem saber que na China, por exemplo, praticamente 80% das águas da China são totalmente poluídas, não tem nem corpo vivo lá dentro. Nós temos alguns pontos vermelhos, muito poucos aqui no mapa, dá para ver talvez. E alguns desses pontos vermelhos são basicamente aquela água muito impactada, que seria equivalente às águas de 80% da China. Então nós temos ainda muito pouco, mas a progressão é rápida, né, professor Donizzi? Então, depois desse projeto que durou 2 anos, sentimos a necessidade de passar um pouco essa informação, porque projetos ambientais são fantásticos, científicos são importantes, mas às vezes muitas vezes os dados não chegam no lugar que interesse. E nesse caso, por exemplo, o caso dessa casa pequena na região amazônica, era importante para a gente voltar nesse lugar para falar com a Dona Maria. A gente vai baixar um pouco mais a luz, por gentileza? Tem como ou a gente vai ficar no escuro? Não dá para ver muito bem. A Dona Maria, no final, é escuro demais para vocês? Ou vocês preferem... Tá bom assim? Beleza. Então, a Dona Maria tinha direito, de uma certa forma, vivendo na beira do rio, bebendo a água do rio todo dia, tinha direito de saber qual era a qualidade da água. Perfeito, obrigado. Qual é a qualidade de água que tem na sua casa. E por isso nós passamos 2 anos voltando não todos os rios que nós percorremos, mas escolhemos 7 rios, e passamos 2 anos voltando nos rios com barco, com lancha, com avião, com carro, com equipe grande, mostrando a importância da água para as pessoas locais, os ribeirinhos. Afinal, se você não tem apoio dos ribeirinhos para proteger seus rios, não vai muito longe. Então, dessa forma, a gente carregamos um telão muito grande. Nesse caso, a gente usou até a igreja da cidade e reunimos os ribeirinhos, os pescadores, as pessoas, e fizemos simplesmente um show de fotos da região deles. Por exemplo, mostrando o que é que acontece se a gente retira a vegetação total, que os riachos vão desaparecendo. Obrigado. Se a gente, questão de assoreamento, assoreamento extenso, aonde vai esse sedimento todo, como vai entupindo alguns rios. E realmente a gente sabe que uma imagem fala mais que 1000 palavras. Foi um momento muito fantástico para nós esses 2 anos, porque tivemos contato direto com a população, vimos pessoas chorando de emoção, de ver pela primeira vez o rio deles. Muitas vezes
o pescador só conhece 10 quilômetros do rio dele, não tem nem ideia onde o rio Araguaia nasce, onde que ele termina. Então, esse foi realmente um momento interessante e eu queria repetir muito essa fase. A gente tenta sempre passar um momento, e que vai acontecer com Rios Voadores esse ano. A gente vai voltar a algumas regiões e mostrar um pouco os resultados. Aqui um exemplo clássico de assoreamento, digamos, essas partículas na água vão atropelando a fotossíntese, vão diminuir a pescosidade do rio, do lago, da represa. Então, todos são exemplos que nós mostramos em detalhe, sempre relacionado à região específica da pessoa que estava seguindo essa informação. Mostrando bons exemplos também, como esse cara que conseguiu desmatar, mas preservou a mata ciliar de Dos Riachos, né, na região do Mato Grosso. Então, conseguimos realmente entrar no coração do Brasil e, a partir desse momento, que eu senti a necessidade de ir mais longe e pensar, mas tudo bem, de onde vem essa água toda? Então, começou em 2007 o projeto Rios Voadores, que eu tenho o prazer de mostrar para vocês hoje, começando simplesmente pela explicação clássica de exatamente o que a gente chama, melhor, um rio voador. Se a gente vê o mapa do continente sul-americano, a gente sabe que a maior parte da evaporação no mundo acontece ao longo do Equador e principalmente onde tem o oceano. Essa evaporação é muito intensa no oceano, especialmente no verão, e o vento alísio, que sempre sopra do leste para o oeste, vai empurrando essa umidade, esse ar úmido acima do continente. Nesse caso, nós temos a região amazônica. Então, é claro que tem uma região chuvosa. Agora, sabemos que existe um efeito de circulação interna, existe evapotranspiração dessas árvores, que vai recolocando uma grande quantidade de umidade no ar, e o vento alísio continua empurrando até chegar, de uma certa forma, numa barreira natural, que são os Andes. E dessa forma, a movimentação, muitas vezes, ela faz esse rio voador, ela empurra essa umidade pela região sudeste, pela região do sul, até a Argentina, e esse que a gente chama de rio voador. Duas coisas importantes para se lembrar. De toda a umidade que entra do Atlântico nessa região amazônica, mais ou menos a metade sai dessa região amazônica pelos rios voadores. E dessa metade que sai, que chega no sudeste, praticamente uma metade também dessa umidade, ela vem da evapotranspiração das árvores. Então, ela depende dessa circulação da Amazônia para ser presente nos ares dessa região mais no sul. Se a gente observa uma situação mundial, a gente vê, então, o mapa mundo, a gente tem a América do Sul aqui, nós temos os Andes, nós temos o vento alísio, que estão sempre soprando na região do leste a oeste, e a gente vê mal aqui, mas nós temos algumas plumas, de vez em quando, que saem, né? A gente vê também que a barreira natural dos Andes funciona, sabendo que praticamente 80% da umidade do ar se encontra abaixo de 3.000 metros, e os Andes são maiores, então, portanto, passa um pouquinho de umidade para lá, mas pouco, e a gente vê essas plumas, de vez em quando, que vão até o mar, que justamente que a gente chama de rios voadores. Então, decidimos em 2007 começar o mesmo princípio que nós fizemos com o professor Tundizi, adaptamos uma aeronave, essa vez para captar amostras de água atmosférica, basicamente coletando ar dentro da aeronave e transformando esse ar, condensando ele em gotinhas. A gente simplesmente, uma bomba, passa um pouco de ar entre dois tubos, os tubos são refrigerados a menos 60 graus, e dessa forma a gente consegue condensar toda a umidade que passa do ar que passa pelo avião. Dura 5 a 7 minutos e a gente tem uma quantidade suficiente de água, uns 10, 12 milímetros, e dessa forma a gente usa um espectrômetro de massa para determinar a assinatura isotópica. Eu vou voltar com isso depois. O primeiro voo que nós fizemos em 2007, a pedido do professor Salati, que agora está chefiando essa equipe, é um voo acima do mar. Qual é a assinatura típica de uma água que a gente coleta que acabou de evaporar do mar?
Então, fizemos vários voos na costa brasileira, até 200 quilômetros, 300 quilômetros da costa, coletando em cima e embaixo qual é a assinatura típica dessa água. Né? Tentando reconhecer essa assinatura ao longo do Brasil depois. Né? A gente tem outro exemplo, por exemplo, aqui perto de Belém, de manhã cedo, aqui não se vê muito bem, nós temos a floresta amazônica, logo acima da floresta você tem essas nuvens. Por quê? Tem a evaporação de manhã, né? Você sabe muito bem que esse vapor de água que se encontra perto da vegetação aqui, vem da transpiração das árvores. A gente sabe também que voando lá em cima a 12 mil pés, a 3, 4 mil metros, essa umidade vem do oceano. Então, isso é fácil. O que é complicado depois é interpretar tudo isso ao longo do Brasil todo. Né? E uma parte que foi muito interessante para mim, em termos de piloto, no Brasil já vou há quase 30 anos agora, e nunca reparei que a umidade vai mudando bastante. Esse instrumento aqui, que talvez não se vê muito bem agora, mas simplesmente mede a umidade relativa do ar. Imagine voando numa região qualquer, na Amazônia, no Mato Grosso, você voa tranquilamente num tempo normal, a umidade relativa está de 25%, e de repente passa para 70%, 80%. Aí você olha, o que mudou? Aí você continua voando 10, 15, 20 minutos e passa de novo para 30%. E aconteceu muitas vezes, isso está tudo logado, nós temos isso controlado, mas não entendemos ainda por quê. Por que nesse lugar tinha uma umidade muito maior que a 20, 30 quilômetros no lado? Então esse faz parte um pouco do estudo, que a gente estamos só realmente no início, de começar a mapear um pouco essas correntes de ar úmido, que não é uniforme, ela muda diferente, ela muda bastante, e tentar ver a relação de repente com a vegetação que tem embaixo, com o lago, com outras características da região. Né? Então, começamos vários voos no Brasil, eu chamo de pescaria. A gente voou sem saber exatamente o que a gente procurava, mas coletamos amostras em toda a região do sul, do oeste do país, tentando entender um pouco esse mecanismo. O resultado é que a gente entendeu relativamente pouco, porque realmente essa questão dos isótopos, essa assinatura não é fácil, não é clara, mas é um banco de dados importante para começar justamente esse entendimento. Eu vou falar hoje sobre um voo específico que teve bastante sucesso. Eu esqueci de mostrar a equipe técnica, que é muito importante. Nós temos o professor Salati, como mencionei, do Sena de Piracicaba, que é chefe da operação. Pedro Dias e o José Marengo trabalham com a parte meteorológica do CENP e outros parceiros que estão todos aqui mencionados. E esse projeto já começou em 2007 e vai acabar em 2012. Então, a gente vai ter 5 anos de atuação. Bom, eu estava mencionando justamente esse voo de fevereiro de 2008. É um voo que conseguiu realmente navegar o Rio Voador. Nós conseguimos seguir uma massa de ar, de Belém a praticamente Campinas. O voo começou no dia 4 de fevereiro, em Belém, e é como se você tinha deixado um balão subir em Belém, 7, 8 dias na frente, esse balão se encontrava no estado de São Paulo. Então, aí Santarém, Manicoré, Porto Velho, Vilhena, Cuiabá, Pantanal, Campo Grande, eu acho, bom, esse foi o voo mais interessante, porque aí coletamos amostras que estavam totalmente relacionadas ao Rio Voador o tempo todo. Né? A mesma massa de ar estava circulando e começamos a entender um pouco melhor o que está acontecendo. Vamos ver alguns instrumentos que a gente vai usando, as ferramentas que podemos usar para, digamos, para certificar primeiro que estamos voando no Rio Voador. A gente tem um produto que nós montamos aqui no CPTEC, que chama Trajetórias. Vocês podem procurar no site do CPTEC, Rios Voadores, e tem esse trajetório. A parte é diferente um pouco hoje, mas são trajetórias. E a modelagem para entender aonde vai ficar o ar que está em São Carlos hoje daqui a 2 dias. Vai no mar, vai no oceano, vai no país. E, da mesma forma, o ar que está em cima da gente hoje veio de onde? Então, essas trajetórias são muito importantes. Essa é uma ferramenta que a gente está usando. Uma outra ferramenta são simplesmente a carta de vento. Aqui nós temos a situação típica de fevereiro de 2008, que é um Rio Voador típico.
e onde você vê claramente que o vento está fazendo a curva, velocidade maior aqui, tem um pouco de venturi, então você tem essa forma de vento, essas linhas aí. Então esse é um caso típico, e realmente nós seguimos exatamente essas linhas. Da mesma forma, a gente tem outras ferramentas também, que são cálculos, a gente faz cálculos de balanços hídrico, fazendo simplesmente esse efeito pelo computador. A gente pega uma caixa, Porto Velho, uma outra aqui, o que está entrando na caixa, o que está saindo na caixa. Né? E a gente vê que aquele dia, 9 de fevereiro, dia 9, nós temos um caso super clássico de rios voadores. Né? Nós temos tudo que está descendo, um número negativo aqui, então realmente entrou aqui e saiu ali. Então praticamente saiu a mesma quantidade de água atmosférica, digamos, vapor de água que entrou. Da mesma forma, a gente vê também que esse fenômeno de água, de vapor de água que passou aqui é muito mais intenso perto da cordilheira, muito menos aqui no leste. E então a gente tem esses cálculos ali de qual é a quantidade de água que entra numa caixa e sai da outra. E esse é importante para o entendimento desses movimentos. É claro que esse é um caso específico. Um outro dia você tem a seta na outra direção. Não é sempre assim, mas são os casos clássicos de rios voadores. Um detalhe importante que o professor Tom Dizzi sabe melhor que ninguém, que a região do Pantanal é um reservatório muito importante para todos nós, e especificamente essa região aqui, talvez do estado de São Paulo. As medições que o professor Salati fez naquele mês de fevereiro demonstraram, em média, que 85% da chuva, da água de chuva que caiu em cima do Pantanal, voltou para a atmosfera. Só 15% realmente acabou nas calhas dos rios. É claro, muita chuva na época da chuva, um sol intenso, numa região totalmente alagada, então é uma recarga importante. Então a gente sabe que uma grande quantidade de umidade vem da Amazônia, faz uma parada no Pantanal, de uma certa forma, e às vezes é reenviada mais na frente. Né? E do Pantanal a gente vê que a trajetória mostra que aquele dia, essa umidade toda que saiu, realmente foi pelo mar, passou pelo estado de São Paulo. Né? Vamos tentar agora um cálculo que é bem simplificado, mas eu queria dar a dimensão desse rio voador. Então, nós imaginamos, naquele dia, sempre no dia 9, 10 de fevereiro, no final do meu voo de 7 dias, esse mapa mostra claramente os vetores, mostra a quantidade de água que está fluindo. Né? Nós temos uma concentração muito grande aqui de umidade relativa ou de água, gramas por quilômetro, por quilo, e velocidade aqui nessa região. Então, dentro desse rio voador, eu coloquei um rio imaginário, um rio de 100 quilômetros de largura, mais ou menos de Campinas para Corumbá. Então, nesse corredor, que eu vou chamar de rio voador, calculamos qual é a quantidade de água que passou para o meu rio. E o resultado foi surpreendente. Veja bem, 3.200 metros cúbicos por segundo de água passou nesse corredor. É claro que o corredor é um rio que não existe, mas a água que passou ali existe, é fictível, é visível. E a gente tem um monumental exemplo aqui, especialmente para a cidade de São Paulo, que nós usamos, de comunicação, para justamente mostrar a importância da região amazônica, mesmo para a cidade de São Paulo. Né? E vê a diferença. O rio Tietê é 27 vezes menor. O rio, não sei se eu tenho a foto aqui, o rio São Francisco é 2.900 metros cúbicos por segundo, em média, ao longo do ano. Então, esse rio voador, ele existiu um dia só, não o ano inteiro. Mas durante 24 horas ele passou essa quantidade de água, que seria suficiente para abastecer, em teoria, a cidade de São Paulo durante 115 dias. Então, esse choca as pessoas de São Paulo, porque um dia de rio voador seria, em teoria, suficiente para abastecer a cidade. É claro que a gente não tem acesso a essa água, não é possível ter essa água, não vai cair na chuva totalmente, mas dá uma ideia da proporção do rio voador, nesse caso, que nós conseguimos não só medir, mas
seguir. A gente tem amostras específicas ao longo do caminho. E as outras cidades do Brasil? Na região sudeste, escolhemos 10 cidades e escolhemos uma maneira de medir a diferença de água atmosférica, eu chamo de água precipitável, nos seios dessas cidades. Então, nós medimos naquele dia 10 de fevereiro, naquele dia específico do Rio Voador. Então, essa é a coluna de água que existe acima dessa cidade, de Cuiabá e de Ribeirão Preto. Mais perto de vocês deve ser Ribeirão Preto, né? 50 milímetros, ok. Agora, essa é a quantidade de água que se encontrou aquele dia na média de 24 horas, ok? Qual é a média do mês de fevereiro para essas cidades? E qual é a diferença? E aí que a gente vê a diferença. Ribeirão Preto, 60%. Então, a água atmosférica que estava em cima da cidade de Ribeirão Preto, naquele dia do Rio Voador, que seguimos, 60% acima da média do mês. Então, mais uma maneira de mostrar a importância desse Rio Voador. A gente vê aqui, durante esses 7 dias, o que aconteceu. A gente vê o movimento das nuvens. E a gente vê claramente esse movimento. Então, você vê de novo que o estado de São Paulo está recebendo toda essa atmosfera, essa água atmosférica do interior, né? E outro exercício que nós fizemos a partir das trajetórias, eu escolhi justamente Ribeirão Preto, definindo de onde vem o ar, quais as trajetórias que afetam Ribeirão Preto. Então, a gente, todo dia, foi monitorado 2 vezes por dia, e teve claramente água de origem de todos os cantos, né? Então, teve casos de trajetórias do sul, do leste, alguns que vêm do Atlântico, do norte do Atlântico. Então, fizemos o seguinte: quando tinha uma trajetória definida que passou acima da região amazônica, colocamos todas as trajetórias numa caixa, numa planilha Excel, e todas as outras na outra, né? E definimos, então, qual a proporção, qual a quantidade de água que era presente no céu do Ribeirão Preto, só quando tem os rios voadores. E esse é o resultado. A média é de 25%. Essa é a média do Ribeirão Preto, a média da quantidade precipitável que se encontra acima da água. Não, eu falo precipitável é importante, porque não é água precipitada. A água precipitada é chuva, mas a chuva depende de frente fria, depende de vários fenômenos, não dá para garantir. Agora, sem água precipitável, sem água na atmosfera, não tem chuva. Então, basicamente, a gente está uma etapa antes da chuva. Então, você vê que cada vez que tem uma trajetória norte, passando pela Amazônia, em média, 25% a mais de água. Bom, suficiente sobre essa parte da experiência. Eu queria agora passar alguns minutos demonstrando a importância dos serviços ambientais da região amazônica e por isso, justamente, que esse trabalho todo está sendo feito, né? A gente sabe que cada árvore tem seu valor. A gente sabe que, hoje em dia, nosso desenvolvimento não calcula muito bem os serviços ambientais, o custo, ou melhor ainda, o custo de não ter o serviço ambiental da região amazônica. E, dessa forma, eu poderia passar a noite inteira falando sobre a Amazônia, mas eu vou só mostrar 3 ou 4 elementos, exemplos desses serviços ambientais da região amazônica. Se a gente pensa na chuva que cai em cima da região amazônica, já foi medido o fato que, da chuva que cai em cima da floresta, 25% da água voltou no Igarapé, voltou no rio, quanto 25% foi evaporado, simplesmente a evaporação que passa acima das folhas. Uma árvore é igual a um radiador, o vento vai passando e você vai colocando de volta essa água na atmosfera, e 50% pela transpiração das árvores. As árvores são capazes de conseguir atingir água de superfície ou água do subsolo e justamente bombear essa água no ar. Então, 75% da água de chuva
volta para a atmosfera. Essa não é a média da região amazônica, a média é mais perto de 50%, mas são casas já medidas perto de São Paulo. Tem o trabalho do LBA, que é muito importante, perto de São Paulo. São torres que estão instaladas na região amazônica e eles fazem todo dia, há muitos anos, esse tipo de medições. Então, esse dá uma ideia um pouco da questão da região amazônica como um todo, como provedor de água atmosférica para todo o Brasil. Quando a gente fala de evapotranspiração, e a gente sabe que na região da floresta existe uma evaporação muito maior com futuro pasto como esse aqui, mas a grande diferença não é só na quantidade de água que vai ser evaporada. É claro que esse aqui vai transevaporar 10 ou 20% da floresta, muito menos. Mas a grande diferença, e que é justamente um dos pontos fundamentais para essa questão das mitigações das mudanças climáticas, é a regularidade de chuva. Então, vê essa próxima animação. Se você imagina que acabou de chover, parou de chover, o pasto está evaporando ainda, a floresta continua, mas depois da chuva, o pasto para logo de evaporar. Quando a floresta, a gente não vê muito bem agora, mas a floresta tem raízes que vão muito profundo, a floresta, mesmo sem ter chuva há pouco tempo, é capaz de continuar seu processo de evapotranspiração. Então, ela dá uma regularidade a aporte de água atmosférica pelo ar. Muito importante isso. A gente sabe que hoje em dia são os excessos de chuva na época, em um certo momento, época de estiagem muito maiores em outros momentos. Então, essa regularidade que a floresta está conseguindo dar é super importante. Então, esse é mais um serviço ambiental super, super bacana. Outro que a gente tem que se lembrar que os raios solares vão esquentando o ar, mas também são consumidos. A energia solar é consumida pelo processo de evapotranspiração, né? E se você retira a floresta, essa energia solar vai ser muito maior utilizado para esquentar o ar, né? Você sabe que para colocar uma gotinha de água na atmosfera, ou para evaporar, você precisa de 500 calorias. Então, imagina quantas gotinhas são, com a caloria que são consumidas no processo de evapotranspiração. Se você tem pasto, é claro que a temperatura do ar, e nós já medimos isso, nada novo, mas é mais alta. Então, de novo, mais uma maneira de mitigar um pouco as consequências das mudanças climáticas. É um filtro também, né? Quando você pensa na água que é praticamente evaporada, todos os elementos que vão cair com a chuva vão ser filtrados em um fígado. E a água que sai aqui é uma água praticamente condensada. Então, você tem um elemento importante para as partículas que, muitas vezes, hoje em dia, com as queimadas, tudo isso, a floresta ajuda a retirar as partículas do ar e outros elementos nefastos que existem no ar, às vezes. Então, esse é mais um serviço ambiental. E, para terminar, essa é uma foto que eu gosto muito, de manhã cedo, na floresta, a gente vê, nossos próprios olhos, a gente vê a evaporação que está acontecendo de manhã. Mas esses são números que impressionam bastante, foram medidos no LBA, perto de Manaus. Uma árvore de grande porte foi capaz de evapotranspirar 300 litros de água em um dia só. Única árvore, 300 litros por dia. Se a gente calcula isso em média com a bacia amazônica, a gente chega a uma quantidade em torno de 20 bilhões de metros cúbicos ou de toneladas de água, 20 bilhões todo dia evaporado, transporte evaporado. Então, a consequência desse mecanismo é incrível. Imaginar começar a mexer com isso, retirando um pouco isso, o perigo que pode ser, não? Então, 20 bilhões de toneladas de água evaporado pelo pelo sol, a energia solar na região amazônica. Vamos comparar essa quantidade de água que foi colocada no ar agora com o maior rio do mundo. Qual é o maior rio do mundo em termos de vazão? Amazonas, né? A média da vazão do rio Amazonas é em torno de 200 mil metros cúbicos por segundo. 200 mil metros cúbicos por segundo. Então, essa é a média ao longo do ano, mais ou menos. Se você calcula 20 bilhões de toneladas, ou metros cúbicos, por dia,
vezes 24, ao longo do ano, você chega a um valor, você vai diminuindo do dia para a hora, para a segunda, você vai chegar no valor em torno de 170 mil metros cúbicos por segundo. Então, o rio voador, ou digamos, a quantidade de água evaporada todo dia é praticamente equivalente ao maior rio do mundo em termos de vazão. Então, esses também são casos que poucas pessoas se dão conta desse serviço ambiental tão importante. A gente conhece relativamente pouco sobre o andamento desse rio voador, né? A gente sabe o que acontece, é claro, mas quais são as regiões afetadas? O que vai acontecer se a gente desmata essa região da região amazônica? Será que é uma passagem? Será que vai prejudicar o rio voador? Essas são as grandes perguntas que não temos respostas ainda. Então, a questão fundamental desse projeto é lembrar a população brasileira da importância de cada árvore, das decisões que estão sendo tomadas aqui na região amazônica hoje em dia. Essas fotos vocês conhecem melhor que ninguém. Para mim, que vou há mais de 25 anos na região amazônica, é sempre chocante, porque eu vejo isso acontecer todo dia. E a gente vê a estatística melhorando, a gente sabe que o governo está fazendo sua parte também para melhorar, mas tem muito para ainda trabalhar com isso. Eu vejo, não sei se vocês repararam, que o Mato Grosso aprovou uma lei, acho que segunda-feira, não, acho que semana passada, a reserva legal da região do Mato Grosso era 80%. Então, você tinha direito de derrubar 20% se você permanecesse com 80% da mata preservada. A lei foi aceita semana passada, agora é 50%. Então, reduziram de 80% para 50%. Agora você pode desmatar 50% de qualquer terra na região do Mato Grosso, e o Mato Grosso do Norte é pura Amazônia, né? Então, a gente sabe que já tem danos nesse ponto de vista, mas o projeto tem como objetivo de levantar essa bandeira da importância de cada árvore. A gente tem que calcular o custo de retirar essa árvore. Se posso usar um outro exemplo de uma região, um pântano, por exemplo. A gente tem um pântano maravilhoso numa região, a gente vai fazer o quê? A gente vai secar o pântano e colocar arroz ou colocar soja em cima. É visto isso como benefício, porque a gente só calcula, o cara vai irrigar tudo isso, beleza, vai produzir, então a gente vê isso como positivo. Mas ninguém calcula o que vai acontecer se esse pântano não está mais aí, né? Vai começar a ter que limpar a água, porque esse pântano está limpando, está filtrando a água, esse pântano está preservando a reserva de água natural, esse pântano está providenciando peixe, né? Está conseguindo dar esse elemento. Então, a gente não calcula que a gente está perdendo um lado e ganhando o outro. E, às vezes, talvez a gente não tomaria essa decisão se a gente soubesse justamente o custo ambiental que a gente vai perder com essa benefitoria, supostamente, né? Bom, para terminar, eu queria mostrar essa imagem dos vetores e não exagerar. É importante dizer que eu mostrei os rios voadores. É um fenômeno, não acontece o tempo todo, acontece mais no verão, vai começar agora, eu vou começar a voar meus voos a partir da semana que vem, praticamente. Não é a única fonte de água atmosférica que nós temos, claramente. Muitas vezes você tem uma água que vem simplesmente do Atlântico diretamente, mas é importante definir que é a única que é ameaçada hoje, né? É uma das fontes importantes que não é bem colocada na discussão muitas vezes, e eu queria terminar mostrando essa planilha que mostra simplesmente as precipitações que nós temos no Brasil, e poucas pessoas sabem que, se você vê esse total de chuva que cai acima do país em média ao longo do ano, 5.800, e o Brasil 15.300. Somos os campeões do mundo de chuva. Você já ouviu falar disso? Pouca gente sabe que o Brasil é o país que mais tem chuva. E o que é mais valioso, que você acha que é mais valioso na Terra hoje em dia? A capacidade de produzir alimentos. A gente sabe que tem a China, nós temos a Índia, países que são incapazes de ter alimentos, vão ter que comprar alimentos, e o Brasil ainda hoje tem praticamente 85% da agricultura sustentado com a chuva e não com a irrigação, não usando água
bombeado no subterrâneo. Então, essa é a riqueza, a maior riqueza que a gente tem. E o que estamos fazendo? Destruindo a floresta amazônica. Então, o projeto hoje é tentando, mostrando isso claramente, cientificamente, e tentando mudar um pouco a cabeça de muitos cientistas, muitos políticos em Brasília, que nós precisamos, nosso melhor investimento hoje em dia, seria realmente preservar cada árvore, não só do bioma amazônico, mas também do cerrado e outros biomas, que cada um tem seu papel menor, claro, que uma árvore da Amazônia, mas tem seu papel em termos de recursos hídricos atmosféricos. Então, estamos continuando trabalhando com isso, a gente vai ter mais 2 anos. O programa começa em 2011 com um trabalho educacional com escolas. A gente vai atender diretamente 75 mil estudantes de 3 a 15 anos, com um programa desse tipo. A ideia é justamente de espalhar essa ideia do Rio Voador. E eu queria terminar com uma conotação um pouco interessante, mas digamos, é interessante. Nós temos aqui nessa latitude entre 22, 20 e 30, latitude sul, onde se encontra São Paulo, você tem uma ocorrência de deserto muito grande. Se vem aqui atravessa o Atlântico, você tem a Namíbia, que é praticamente um deserto. O maior deserto do cono sul da África se chama Kalahari, está aqui. A Austrália é totalmente um deserto, menos simplesmente as costas, né? O litoral de cada lado. Você tem aqui Atacama, uma região aí, e nós aqui temos uma grande região, uma grande área de produção de cana aqui, totalmente viável. Então, não é simplesmente por acaso, né? Nós temos fenômenos fantásticos que os voadores vão demonstrando. O fato que a Cordilheira dos Andes está ali é uma sorte, e tanta sorte a gente tem que preservar esse com maior carinho, com certeza. Resta agradecer aos patrocinadores, os apoiadores desse projeto, e estou à disposição a qualquer pergunta. Obrigado. Bom, abrimos então para perguntas, comentários. Quero cumprimentar o Gerhard pelo trabalho e pela exposição, brilhante como sempre. E dizer que foi um prazer participar do projeto com o Gerhard, com o Brasil das Águas. Mas eu tenho alguns comentários que me parecem pertinentes, especialmente numa audiência como esta de estudantes e que trabalham em engenharia ambiental e mesmo os estudantes da física. É o seguinte: o novo Código Florestal que está sendo discutido no Congresso Nacional, você se referiu, é um problema para o Brasil. Eu acabei de fazer um trabalho para a FAPESP com relação a esse Código Florestal. Ele implica na redução das florestas marginais dos rios, das florestas ripárias, implica na redução dos pântanos. E queria só dar um exemplo aqui bem perto. A nossa água de São Carlos depende muito de uma série de áreas alagadas que se encontram ali no Ribeirão do Feijão e que protege a qualidade da água. E um dado importantíssimo: quando se remove a floresta, os mananciais perdem a qualidade da água e gasta-se de cerca de 10 a 20 vezes mais para tratar essa água. Eu dou o exemplo sempre de Ribeirão Bonito, que é aqui perto. Eles gastam R$2 cada 1.000 metros cúbicos para tratar a água, que só põe cloro, porque os mananciais estão em áreas de floresta. Quando você retira a floresta e essa água perde a qualidade, o custo vai para R$200, R$300, R$400 por 1.000 metros cúbicos, que é o que se paga em São Paulo para tratar a água. Então, essa é uma ameaça muito grave para o Brasil, essa redução dessa área florestada, dos pântanos e das florestas ripárias. E, portanto, eu acho que é uma necessidade de mobilização. A comunidade científica está mobilizada, a Academia Brasileira de Ciências, nós temos feito reuniões e temos, inclusive, procurado nos mobilizar mas era bom que os presentes conhecessem que há uma ameaça real e foi mostrado claramente pelo Gerhard a importância desse processo de fluxo de ar e de água do Amazonas para o Sudeste. E, rapidamente, para não tomar tempo, que eu poderia ficar a noite inteira conversando com o Gerhard aqui, eu estou trabalhando um outro desafio, sabe, Gerhard, que são as frentes frias.
As frentes frias que vêm do Antártico têm um papel muito importante no sul da América do Sul e não só transportam água, mas elas produzem uma alteração muito grande na circulação de lagos e represas, desde a Argentina até o Sudeste. E nós temos muitos resultados que mostram esse impacto da frente fria. Cada vez que passa uma frente fria, ela produz uma turbulência no sistema, remove sedimentos e altera também a qualidade da água. Isso não acontece só no Brasil, acontece na África também. Nossos colegas da África estão trabalhando com esse tema e também lá as frentes frias que vêm do Antártico produzem essa alteração. Então, um novo desafio para o futuro aí, trabalhar com esse impacto das frentes frias no sudeste do Brasil, que tem muito a ver com esse problema de grandes temas de interação, climatologia, ecologia, qualidade e quantidade de água. Mas são esses comentários só. Obrigado pela palestra, foi ótimo revê-lo também. Muito obrigado. Com relação ao Rio São Francisco, a transposição, o que o senhor pode dizer sobre isso aí? Pouco. Eu acho que tem que deixar na palavra para o professor Tunisi, especialista. Eu não sou hidrólogo, eu sou especialista em hidrólogo. É claro, como cidadão brasileiro, vendo puramente da questão técnica, o custo de uma operação desse tamanho, essa mega obra, eu sou suspeito, porque, na verdade, eu acredito que todas as mega obras no Brasil têm uma razão específica de ter uma mega obra. Não é uma mega obra porque precisa, uma mega obra porque tem outras razões que a gente sabe aqui presente. Então, tecnicamente, eu não sou a pessoa certa para falar, mas eu acho absurdo, mas não posso falar porque o professor Tunisi fez estudos muitos anos sobre isso, é uma referência mundial sobre o São Francisco. Olha, a questão da transposição, eu estudei a transposição, inclusive a pedido do Ministério da Integração Nacional nos anos recentes. A transposição do Rio São Francisco vai custar 3 bilhões de reais. Ela já é iniciada há muito tempo, esse governo aumentou muito as operações e as obras. Vão ser feitos, vamos ter no final 2 eixos, o eixo norte e o eixo leste. O eixo norte vai para o Ceará, o eixo leste vai para Paraíba. São 48 represas, das quais 18 estão prontas e 30 ainda estão para ser construídas. O trabalho que eu fiz, que fez uma projeção e uma modelagem até 2025, ele mostra o seguinte: do ponto de vista de quantidade de água, não há grandes problemas, porque haverá a água que será transposta, ela deverá ser entre 3% a 5% da água do Rio São Francisco. O Rio São Francisco tem 2.800 metros cúbicos por segundo de vazão. A vazão média da transposição será, no máximo, no pico, entre 40 a 50 metros cúbicos por segundo. O problema todo da transposição é a gestão das águas. Em primeiro lugar, para transpor as águas do Rio São Francisco, precisa recuperar a qualidade da água do Rio São Francisco, porque a qualidade da água é muito ruim, por enquanto ela está muito impactada, com grande concentração de fósforo e nitrogênio. A água que será transposta terá alta concentração de fósforo e nitrogênio, vai eutrofizar mais os reservatórios, tanto no eixo norte quanto no eixo leste. Para isso, então, o que é preciso? Recuperar a qualidade da água do rio, em primeiro lugar. Tem que ser um projeto conjunto com a transposição, que está sendo feito, mas muito lentamente, mais lentamente do que é necessário. E, por outro lado, é preciso ter um modelo de gestão dos 48 reservatórios, das microbacias, de toda a área dos reservatórios, porque ele pode ser um excelente projeto para o país, de desenvolvimento. Eu cito sempre o Tennessee Valley. Se você olhar, eu tenho um slide que mostra o seguinte, tem uma pergunta assim: que lugar é este onde 40% das pessoas têm malária, 30% das pessoas não têm acesso à água, 50% das pessoas não têm emprego, não têm refrigeração,
tem pouco alimento, é o sudeste da África, da Ásia, é a África, a América Latina. Não, é o Vale do Tennessee em 1935. Então, o desenvolvimento do Vale do Tennessee foi centralizado e baseado num enorme projeto de desenvolvimento de sistema hídrico. Então, São Francisco, se tiver gerência, se tiver uma boa gerência, se for realmente uma gestão integrada, preditiva, a nível do ecossistema das bacias, ele poderá ser um excelente trabalho. A projeção que nós fizemos até 2025 mostra isso. Mas se ele não tiver uma boa gestão das subbacias e das microbacias, dos 48 reservatórios, e degradar ainda mais a qualidade da água, ele poderá ser um grande desastre. Então, o problema é a gestão, mais uma vez, gestão dos recursos hídricos, a gestão das bacias e a recuperação da qualidade da água do rio, para que você não transponha uma água de má qualidade. Professor, não seria... O custo, eu pensei que era 6 bilhões, não é? 6 e poucos bilhões. E meu ponto de ver, é um projeto, tecnicamente, vamos ver, mas não seria interessante gastar esse dinheiro em saneamento básico, em tratamento de água, porque que me parece muito mais urgente no Brasil, estamos atrasadíssimos no Brasil, não, é isso. Não, então, concordo. 6 bilhões vai muito longe na questão do saneamento básico do Brasil, não vai? Na verdade, o projeto do São Francisco, ele deveria, sem dúvida nenhuma, ele está vindo, mas ele deveria vir acompanhado fortemente de um projeto de saneamento básico junto no São Francisco. Todo, né? Está sendo feito. Mas eu concordo. As estatísticas colocam o Brasil junto com a Guatemala, o Equador, o Peru, enfim, 30% só dos esgotos são tratados. E, portanto, concordo que saneamento básico deve ser uma das grandes prioridades do Brasil nos próximos anos. Mas esses 6 bilhões, se eles forem gastos na transposição e em conjunto um projeto de saneamento básico, é importante porque as populações daquelas regiões não têm água. A água é muito pouca. E sem água não tem desenvolvimento econômico, não tem agricultura, não tem irrigação. E hoje nós sabemos que o solo do Nordeste é fértil. Se você irrigar, você tem produção de excelente qualidade, porque tem radiação solar mais do que abundante durante todo o ano. O problema é água. Então, concordo, mas tem que investir realmente em saneamento básico. Vamos ver. A proposta dessa nova presidente é investir em saneamento básico. Vamos ver se isso... Eu também digo sempre o seguinte, tem que fazer trem-bala de Campinas ao Rio? Tem, mas antes tem que investir em saneamento básico. Não adianta, para passar para o século XXI, tem que sair do século XIX. E, portanto, tem que primeiro tratar, concordo, esgoto. Queria perguntar para o Gerard sobre os voos do projeto Rios Voadores mesmo. Durante um voo, de quanto em quanto tempo você fazia coleta da água e, no total, mais ou menos quantas amostras você tinha depois do voo para analisar? Ok, nós fizemos, nessa primeira campanha de 12 voos, fizemos 500 amostras, 550 amostras de água. Normalmente, a gente tem uma técnica de fazer amostra em vários níveis. Então, o voo típico de, digamos, um voo típico seria Belém, Santarém, Manicoré. Seria 6 horas de voo, subindo e descendo 10 vezes praticamente o caminho e fazer 20 e poucos amostras. A gente tem que repetir as amostras porque o ar é dividido, basicamente, simplesmente falando, em duas áreas. A gente chama do boundary layer, como se chama em português. Não é... puxa vida, como se chama boundary layer? A inversão, onde tem inversão, abaixo da inversão. Esqueci o nome. É basicamente o ar que tem uma influência com o solo, né? E o ar que não tem, que vem de outro lugar. E você sabe, é fácil você ver aqui, por exemplo, no verão, se voa um avião pequeno, de manhã cedo está tudo lisinho, tudo estável, porque você tem um ar, uma massa de ar que vem de outra região que não está sendo afetado pelo sol, calor do sol. E à medida do dia vai crescendo, você tem essa não consigo achar o nome agora, mas você tem essa layer, né? Inversão térmica? Não, chama...
camada de não inversão, uma camada uma camada aí que sobe. Então, eu tenho que tomar sempre cuidado de pegar amostras em cima e embaixo daquela camada. Para pegar ar que vem de baixo, que a gente vai conhecer uma influência da evapotranspiração, se tem ou não tem, e de cima, que a gente sabe que é um ar que vem de mais longe. Você falou bastante sobre preservar árvores, e justamente para preservar os rios voadores. E agora a gente estamos numa época de mudanças climáticas globais, né? E qual a sua opinião sobre essas mudanças sobre a Amazônia? Porque a gente sempre fala sobre preservar, mas também desenvolver. E desenvolver e desmatar. A gente tem gado na Amazônia e acabam desmatando, tem madeiramento. E, bom, as pessoas lá querem se desenvolver, né? Então, na verdade, tenho duas perguntas. Primeiro, a sua opinião sobre desenvolvimento na Amazônia e como eles afetam os rios voadores. E segundo, em escala global. Uma vez que a gente tira os ventos alísios ou muda o clima em escala global, talvez a gente perca de maneira inevitável esses rios. Qual a sua opinião sobre isso? Então, em termos do que vai acontecer na região amazônica, é claro que nós precisamos de desenvolvimento. Lá tem 20 milhões de pessoas que moram lá. Uma parêntese, essa apresentação ela foi levada, Itamaraty levou a gente para Copenhagen o ano passado, COP15. Por quê? A ideia a longo prazo é de alguém pagar para serviços ambientais. Eu acho que vai acontecer um dia. Estamos um pouco longe ainda, mas no mínimo o Brasil tem que valorizar isso para começar. Valorizar, demonstrar que é responsável. A gente tem hoje em dia uma pressão de fora ainda. Por quê? A diferença é básica, é diferença de mentalidade. Nós, no Brasil, pensamos curto prazo. Então, a curto prazo, há um benefício, há um benefício claro de tirar um pouco de floresta e colocar uma fazenda e começar a colocar basto lá dentro. Há um lucro. O lucro é curto prazo, mas há um lucro. A mentalidade de fora é longo prazo. A longo prazo é besteira total de transformar esse floresta em pasto. Besteira total, economicamente falando, é besteira. Mas é só a questão do timing. E lá fora eles têm essa visão um pouco maior. Então, a gente vai chegar lá também. A questão é que, felizmente, o Brasil ainda é um país enorme, que temos muito espaço ainda. Perdemos 20% da Amazônia, é muito, mas ainda tem como reverter, né? A partir o Carlos Nobre, que é uma pessoa que estuda muito essa questão das mudanças climáticas, que é um negociador do CCP, ele definiu há 5 anos atrás, ele calculou assim em média, perdemos 20% da região amazônica. Se a gente chega a perder 40%, nós temos um no return point, nós temos um ponto de não retorno. Basicamente, depois disso, mesmo se a gente para de desmatar, com o ressecamento, a salinização da Amazônia, mudanças climáticas, menos chuva chegando, a gente já tem um problema. Ele passou de 40% para praticamente 30% agora, há 6 meses atrás. Então, a mudança climática é um elemento que complica ainda mais o processo que a gente tem hoje de desmatamento que já está acontecendo. Essa questão da salinização da Amazônia é uma parte importante, porque ela reduz a capacidade de evapotranspiração, de reciclagem, então nós estamos atacados de 2 lados. Mas há tempo ainda. Acho que essa questão hoje é que faltamos governança para realmente pensar um pouco mais a longo prazo. O que o Brasil pode ganhar? O Brasil é o único país do mundo que é capaz de fornecer alimentos, já mencionei, para outros países do mundo. É o único país, não tem outro. Então nós temos tudo na mão. O Brasil, com um gerenciamento um pouco melhor, seria a superpotência do mundo mais 10 vezes, sem que irrita muita gente, porque simplesmente são as decisões um pouco erradas que estamos tomando ao longo do caminho. A gente vai chegar lá, mas a gente precisa de planejamento. Mas a parte positiva, que nós temos a Amazônia, temos o Cerrado, temos muita região ainda a abrir, temos muita capacidade, podemos aumentar a capacidade da agricultura 10 vezes, porque a gente tem várias técnicas hoje em dia, confinamento, outras, usar o espaço com mais eficiente. Então, tem muito espaço para frente. O Brasil vai se dar muito bem. Esse fenômeno provavelmente acontece em outros lugares. Eu queria saber se, com a mesma relevância, tem algum lugar que tem as mesmas dimensões que acontece aqui. Dimensões eu não sei, mas o mesmo resultado acho que não tem. Porque tem esses rios voadores, sei que
movimento de ar úmido no mundo tem em todos os lugares, né? Mas uma que recarga a partir de uma região florestada grande, que transporte essa umidade para outra região, que é utilizada, como a gente utiliza a água para a geração de energia e tudo isso, acredito que só no Brasil tem, de grande porte. Os outros lugares que conhecem é o Congo, que tem uma circulação interna, então o interior do Congo, no Zaire, recebe bastante umidade da região, mas lá não tem agricultura em grande escala, não tem geração de energia, então não afeta tanto. A China também tem um movimento na região do Sichuan, lá no noroeste, mas eu não conheço muito bem. Pode ser que um dia o Brasil vá lá para fazer um estudo lá, quem sabe. Acho que não, né, professor? Nessa escala, acho que não tem. Especialmente considerando os benefícios que a gente tem. Porque se na verdade, se esse rio Vador ia para o mar, bom, tudo bem, mas está chegando exatamente o ponto mais rico, a região mais rica do Brasil é aqui, né? E é aí que estamos aproveitando dessa questão. Bom, boa noite, meu nome é Rodrigo Manzioni, da Unesp de Ourinhos, e queria parabenizar pela palestra, pelo projeto. Eu já tinha escutado falar, mas tive o privilégio de estar em trabalho de campo aqui na cidade justamente hoje, e tive o prazer de ver a palestra e estender para os outros membros do projeto. Eu acho que é esse tipo de iniciativa que a ciência brasileira precisa para realmente a gente poder evoluir. E aproveitando a sua experiência em voos na Amazônia durante todos esses anos, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a seca que a gente está vendo, né, uma seca histórica na Amazônia. Se também o pessoal do projeto comentou alguma coisa sobre alguma mudança na circulação, se tem alguma coisa anômala acontecendo, ou se vocês verificaram alguma coisa, ou se é puramente, até no gancho aí da pergunta do colega sobre mudanças climáticas, a gente quer saber o que está acontecendo mesmo nesse ano na Amazônia. Obrigado. Você tem razão que a gente precisa mais de investimento na ciência, com certeza. Olha, eu não sou especialista do clima, mas, a princípio, o problema sério que a gente tem agora são os efeitos La Niña e El Niño, que vão se fortalecer ao longo do tempo com as mudanças climáticas. Não sei se a gente fala muito desses La Niña, El Niño, vocês sabem exatamente como funciona isso? Estão conscientes com o mecanismo da circulação? Vocês estudaram isso, né? Porque muita gente fala da linha, mas muita gente não sabe qual é a diferença. Você quer que eu explique ou não? Eu não tenho uma slide para explicar, mas é tudo a ver com a circulação que existe no Pacífico. Se a gente imagina que esse é o Pacífico, nós temos, de repente, o Brasil aqui, a Austrália aqui, né? O vento alísios sempre empurra, como a gente viu na Amazônia, o ar do leste para o oeste. Bom, numa situação normal, o que é que acontece? Se tiro isso o Pacífico, o vento vai empurrando a água de superfície para a região oeste. Então, vai empurrando água que é mais quente, porque tem o sol direto nessa região enorme, então você tem um fluxo de água quente que vai sendo empurrando para a Austrália. Como essa água tem que voltar, ela volta, ela afunda, e ela volta pelo fundo da água, em ressurgência, é uma água fria que volta para a América do Sul. Então, por isso, em situação normal, nós temos sempre uma água mais fria, né, perto do Peru, do Peru, do Chile, uma região de água fria, bastante rico em peixe, porque tem um nutriente que vem do mar. Por quê? Porque esse vento está empurrando essa água quente ali. Como tem água mais quente na Ásia, você tem chama Walker, que é um fenômeno de nuvem. Então, imagina que essa nuvem leva muita umidade pelo ar. E esse ar em cima volta para o Brasil. Esse ar é seco, mas volta para a América do Sul. Esse ar é seco. Quando ele desce da atmosfera, tradicionalmente, ele sempre desce na região do Peru. Por isso que, historicamente, milhares de anos, nós temos uma região úmida no Brasil, de um lado, e do outro lado, região super seca, toda a costa da América do Sul é seca. O que é que acontece com El Niño? O vento que está sempre empurrando começou a diminuir. E essa é uma tendência que vai se repetir cada vez mais. O que é que acontece? Então, você lembra, a água está sendo empurrada para cá. A água empurrada para cá significa que a maior quantidade de evapotranspiração acontece lá na Ásia, perto da Austrália, e você tem esse fenômeno que cai
Agora que o vento é mais fraco, ele não empurra tanta água, então a água fica quente no meio do Pacífico, até ficar mais quente na costa do Peru, por exemplo. Então você tem um fenômeno esse mesmo fenômeno aqui da torre de água que vai transportando água na troposfera, ela acontece no meio do Pacífico. E então significa que esse ar seco que antigamente caía em cima do Peru, agora está caindo em cima do Brasil e está caindo em cima da Amazônia. E La Niña é um efeito um pouco similar com o vento mais forte. Mas então a questão é essa, que esses ventos diferentes de quantidade, de intensidade, fazem que esse fenômeno de circo de água, de ar seco que vem de cima, vá mudando de lugar. E essa é uma coisa que vai acontecer cada vez mais. Então, a savanização, o ressecamento na forma da Amazônia é uma realidade. E esse é muito perigoso a longo prazo, não agora, mas se você resseca cada vez mais, quem sabe absorve menos CO2 também, quem sabe um dia tem fogos grandes queimados, coisas assim, então é preocupante. Mas essa é uma coisa que a gente não tem muito afeto, né? Não sei se expliquei bem, difícil ser é um pouco complexo essa questão, mas eu senti a necessidade de explicar isso, porque a minha experiência, muitas pessoas falam da linha, mas pouca gente sabe exatamente qual a diferença. É simplesmente questão de vento. Menos ventos alísios significa La Niña. O vento mais forte, desculpa, é El Niño. Vento mais fraco, El Niño. Vento mais forte é La Niña, que faz um efeito similar. Muito obrigado, gente.